quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Alguma coisa pode nos separar do amor de Cristo? Nada pode nos separar. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores por todas essas coisas, sobre todas essas coisas. E como está escrito, por o amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. Vocês sabiam que o diabo, vocês sabem que o diabo é o mal, é o próprio mal. O Satanás é o próprio mal e ele carrega com ele os atributos de câncer, enfermidades de dor nas costas, bico de papagaio, qualquer tipo de nome de enfermidade, leucemia, tudo isso aí é obra do Satanás. Isso é um atributo do mal de Satanás. Mas Deus, ele vem com um atributo de curador, de salvador, de provedor. Aleluia. Deus vem para desfazer aquelas obras mal de Satanás. Então, muitas vezes a gente fica doente e a gente fica se perguntando, mas por que eu estou doente? Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu tal mal comigo? Mas a Bíblia diz que até a doença coopera para o nosso bem. Aleluia. Porque através da doença, Jesus manifesta o poder dele, o atributo de curador. Ele é o nosso Jeová Rafa, aquele que cura as nossas enfermidades. E quando temos algum problema financeiro, ou seja lá qual for o problema que nós não damos conta de resolver, aí manifesta aquele Deus que é o provedor. Aí ele manifesta aquele atributo de provedor na nossa vida. E se nós confiarmos nele somente, ele provê aquilo que nós necessitamos. Seja o que for que nós necessitemos, ele provê aquilo. E vamos supor que a nossa casa, a nossa vida esteja uma tribulação, uma brigalhada, uma coisa que o Satanás entrou dentro e fez uma bagunça na nossa vida, na nossa família. Aí isso também coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque daí Deus pega o atributo dele de Jeová Shalom, que é o Jeová da paz, que é o Deus Aleluia. da paz. E ele vem e traz paz para a nossa vida, para dentro do nosso lar, se nós somente confiar na palavra de Deus. Por isso que a palavra, a Bíblia diz assim, que a palavra ela é mais afiada do que uma espada de 2 fios, que ela entra entre as juntas e medula. Aí eu fico imaginando, entre as juntas e medula. Junta são os ossos das costas. Então se tem algum problema na coluna, se Deus passar ali pela junta, com certeza aleluia, vai se resolver aquele problema nas costas, vai resolver. Aquele bico de papagaio vai cair por terra, porque a palavra de Deus passou por ali. E onde Jesus passava, onde Jesus passou, onde tinha um morto, aquele morto ressuscitava. Onde tinha um endemoniado, aquele endemoniado era obrigado a ser liberto. Ele era liberto porque Jesus passava por ali para desfazer as obras do diabo. E então, se a palavra de Deus ela vai até as juntas e medula, então medula, muitas pessoas têm câncer no sangue que se chama leucemia. E eu digo, se a palavra diz que ela vai até a medula, então ela bota por terra aquele câncer. Aleluia. Aquela leucemia vai cair por terra. Porque a palavra de Deus passa ali entre as juntas e medula
e ela vai até a divisão da alma. E se ela vai até a divisão da alma, tem um demônio escondido dentro dos seres humanos que é chamado depressão. Aí ela vai lá e discerne aquela depressão e coloca a depressão por terra. Porque é esse o trabalho de Deus, esse é o trabalho da palavra de Deus. Então, ele discerne aquilo que está na intenção do nosso coração. Por isso que Jesus nos ordenou que nós fôssemos e pregasse o Evangelho a toda criatura, que nós impusesse as mãos sobre os enfermos, curasse os enfermos. Por quê? Porque Jesus foi para o Pai, Jesus subiu, ele deixou as obras dele, ele disse: estas obras que eu fiz, vós fareis obras maiores do que esta. E era para nós continuar essa obra, e é o que nós estamos fazendo. Aleluia. Levando esse Evangelho, e aonde esse Evangelho passa, onde essa palavra passa, os demônios têm que cair por terra. Os problemas de saúde, eles têm que ser resolvidos. Porque Jesus está passando ali através da sua palavra. E Jesus pega e unge homens para estar passando nas casas, para estar orando pelos enfermos, para estar pregando a palavra, para que aquelas pessoas ouçam, e por mais que elas não entendam aquela palavra, mas elas estão ouvindo, aleluia, estão adquirindo fé, e aquela fé está curando, está endireitando os ossos, está tirando o mal do sangue, está tirando a diabetes do sangue, está tirando tudo o mal. A pessoa começa a se sentir melhor. E se a pessoa está triste, depressiva, aquela depressão é obrigada a ir embora. Não é eu que digo, mas a palavra de Deus que diz. Aonde Jesus passava, cada demônio saía, cada demônio ficava alvoroçado e era obrigado a sair. Porque eles não resistiam à presença de Deus. A unção que